Olá, eu sou Davi de Jesus Costa, sou um cristão pentecostal da Assembleia de Deus, daqui de Belém do Pará, amém? Sou contador pós-graduado em gestão tributária digital, sou tecnólogo e também teólogo especialista pela Assembleia de Deus, daqui de Belém do Pará, tá bom? Certo. O Deus de Israel, certo? Certa vez, eu estando em jejum e oração, certo? E neste dia eu dei aula, né, lá na igreja, né, que eu era professor da escola dominical e era coordenador também. Aí o Deus Espírito Santo mandou eu me afastar da igreja porque tinha muita coisa para me revelar e não ia dar tempo de eu ficar, né, frequentando o culto da igreja, certo? Porém, a minha missão realmente é com a Igreja de Cristo, tá bom? A Igreja Pentecostal, certo? E também eu vou voltar ainda para a Assembleia de Deus também, amém, gente? Mas eu estou só nessa missão até se cumprir Daniel 12, tá bom? A profecia de Daniel 12, que diz que o arcanjo Miguel vai aparecer com os deuses do Apocalipse, tá bom? Legal? Então tá. O Deus de Israel, certa vez, quando eu estava dando aula, né, voltando ao assunto, quando eu entrei no banheiro, né, entrei em casa, não vi a minha ex-esposa lá e nem meu filho, tudo bem. Entrei em casa, entrei no banheiro, aí o Deus de Israel falou para mim, né, falou, Davi, aí eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eu pensei que fosse o Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse, tu sabes quem está falando? Eu disse, não sei, Senhor. Aí não, eu falei, é o Senhor Jesus Cristo? Ele disse, não, é o Deus de Israel que está falando aqui. Aí disse, eis-me aqui, Senhor. Eu falei para ele, né, novamente. Então, ele pegou e disse, vamos lá para o quarto que eu quero falar contigo algumas coisas em relação aos finais dos tempos. Tá bom, filho? Sim, Senhor. E em relação também a revelações do céu. Tá bom? Tudo bem. Aí ele me revelou muita coisa, mas muita coisa do passado, do presente e do futuro. Amém? Então, certa vez, ele me relembrou um assunto em relação a um rapaz realmente que apareceu jogando vôlei comigo, né? Em 2005, ele jogou vôlei e tal, brincou lá com a gente e tal. Depois eu fui embora e ele continuou jogando vôlei lá. Tá legal. Passou-se, desde 2005, passou 13 anos, né? E em 2019, o Deus de Israel entrou em contato comigo e me revelou a foto do Deus Jesus Cristo, tá bom? Quando eu vi a foto, eu vi a foto, né? A foto que era de um rapaz que tinha jogado vôlei comigo em 2005, que é esta foto aqui do lado, tá bom? Este aqui do lado, no meu lado, é o Deus Jesus Cristo, tá bom? O nome dele no céu é Hare, tá bom? Certo? Esse é o Deus Jesus Cristo, conforme está escrito lá em Isaías 63:9. Por que Isaías 63:9? Porque ele é um serafim, certo? Que se tornou Deus, assim como o Deus Espírito Santo era um serafim que se tornou Deus. O Espírito Santo, segundo o Deus de Israel revelou para mim, ele é o Deus, aliás, ele é o pai adotivo de Jesus Cristo, tá bom? Assim como o anjo Nossó, o Deus anjo Nossó, também é o pai adotivo do Deus Espírito Santo, do Deus serafim Espírito Santo. Tá bom? Então tá. Então, o Deus de Israel revelou para mim, né? E confirma para mim o rosto deste rapaz aqui, sendo Jesus Cristo, conforme Isaías 63:9. Tá bom? Conforme está escrito aqui, tá bom? Isaías 63:9. Tá bom? Lá diz o quê? O anjo da sua face os salvou. O anjo da sua face os salvou.
Tá entendendo? Ele estava dizendo como era o rosto do Messias. Tá entendendo? Jesus Cristo, né, ele não usa barba, porque ele não é humano. Ele veio do céu. Tá entendendo? Anjo não usa barba. Tá entendendo? E também Jesus Cristo não é o arcanjo Miguel. Não vão misturar as coisas. Jesus Cristo não é o arcanjo Miguel. Tá bom assim? Legal? Então tá. Então este rapaz aqui, que está no meu lado, é o Deus Jesus Cristo. Ele tinha, na época que foi embora para o céu, 48 anos. Olha o rosto dele como era com 48 anos. Era dessa forma, ele não envelhecia. Entendeu? Ele não defecava. Ele não tinha pênis, porque ele é um ser celestial. Mas ele se alimentava, claro, se alimentava. Mas não defecava, não tinha intestino, entendeu? E nem tinha pênis. Tá entendendo? Por quê? Porque ele é um Deus. Vocês estão entendendo? Um Deus Filho. Então tá. Então, o Deus de Israel, né, eu vou resumir bastante, né? O Deus de Israel, ao passar do tempo, né, mostrou para mim, né, que os bruxos netos de Adão, né, estavam no meio dos fariseus. Claro, eles inventaram essa seita dos fariseus que estava dentro das sinagogas lá de Israel. Vocês estão entendendo? Então, um deles era Caifás, bruxo neto de Adão, e o outro era Índian, criador da Índia, bruxo neto de Adão também. Tá entendendo? Tudo bem. Eles foram responsáveis pela crucificação de Jesus Cristo. Entendeu? Certo? Tá legal. Então tá. Então, Jesus Cristo, ele foi, né? Este rapaz que está no meu lado aqui, certo? Ele foi extremamente estrategista. Ele era muito sábio. Ele começou a pregar desde os 12 anos de idade. Com 15 anos, né? Mateus se converteu, aliás, com 15 anos de idade, Mateus se converteu a Jesus Cristo, né? Aliás, isso, no caso, quando Jesus Cristo completou 15 anos de idade, curou Mateus, certo? Que era um negro, ele era escriba e também era tributarista. Então, ele se converteu a Jesus Cristo porque curou ele de uma doença. Tá entendendo? Então, Jesus Cristo, né, junto com Mateus, né, começaram a pregar o evangelho, mas Mateus começou a instruí-lo, né, para ter uma boa oratória, certo? Pronto. Ele criou uma máquina de combate. Mateus era muito bom. Mateus praticamente, naquela época, ele era o homem mais inteligente do mundo. Era este negro Mateus. Tá bom? Tá legal? Então tá. Então ele ensinou Jesus Cristo oratória. E Jesus Cristo começou também a ter acesso à lâmina do tempo, do futuro. Voltou a ter. Então o pai começava a instruí-lo, certo? Como ele poderia fazer. E ele se tornou uma máquina de combate na pregação do evangelho de paz, do Deus de Israel e do Deus Espírito Santo, certo? E dos deuses do céu, certo? Só para confirmar uma coisa em oculto, certo? O Deus criador da palavra de Deus, certo? Foi o Deus Samará. Ele que deu a ideia para o Deus de Israel. O Deus Samará, ele é um serafim, entendeu? Não, minto, perdão. O Deus Samará não é um serafim, ele é um querubim, entendeu? É um querubim. Então tá, então o Deus Samará falou para o Deus de Israel: por que nós não fazemos uma mensagem de paz, Senhor, para lá, entendeu? Contando o início, né? E o futuro que o Senhor viu.
Aí o Deus de Israel gostou. É isso mesmo, vamos fazer isso. E nós mandamos alguém lá. Entendeu? Tudo bem. Então, o Deus de Israel adaptou, né, a ideia e deixou Samará de vez em quando ajudando ele, cara. O Samará ajudou e mais os outros deuses, né? Ajudando a elaborar o Evangelho de Cristo e do Espírito Santo e do Deus de Israel, tá bom? E dos deuses do céu também, amém? Os deuses do céu, os deuses filhos, é falado lá em Salmo 82. Davi viu Deus sentado entre os deuses, amém? Tudo bem, tá, voltando a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho e tal, e apareceu muita gente, né, querendo humilhá-lo, querendo dar tapa na cara dele, entendeu? Ele era um rapaz novo, estava com 17, já tinha passado de 12 a 3 anos, né, de idade, passou, estava com 15 anos, depois foi para 16 anos, e as pessoas foram começando a conhecê-lo, né, e vendo que Jesus Cristo estava persuadindo de forma muito, eles diziam que ele era muito estrategista, né, e queriam saber quem era que estava ensinando ele, né, e sempre Mateus, ele se ausentava dizendo que não era ele, porque os judeus não gostavam de jovens sendo mais inteligentes dos mais velhos. Esse é um costume muito feio no mundo atual. Tá entendendo? Então tá. Então houve uma situação em que... Só um momento, tá? Só um momento. É uma trombose, filho. Mas ele vai ficar curado, tá bom? Tá bom. Vai ficar curado. Tudo bem. Não liga pra ela. Calma. Perdão, tá? Está acontecendo um fato aqui, não bom, mas Deus já vai agir e vai curar o rapaz. É isso aí. Tudo bem. Voltando ao assunto. Então, o Deus de Israel falou com Jesus Cristo e disse assim: Jesus Cristo, meu filho, 10 pessoas vão te humilhar, certo? Eles não vão te agredir, eu não vou deixar. Eles vão te humilhar. Então, o que acontece? Tu vai ser vitorioso lá no final, tu vai mostrar para eles quem tu és. Tá bom? Ele, sim, senhor, pai, pode deixar. Tá legal. Ele estava com 22 anos de idade. Entendeu? Tudo bem. Porque o povo foi ficando cada vez mais feroz para com Jesus Cristo. Tá bom? Porque uma vez Jesus Cristo pegou e tirou a roupa dele toda, certo? Para os soldados romanos, que eram 50 que se converteram a ele, certo? Gostavam muito dele, e ele tirou a roupa. E uma base de 8 judeus, né, e judias também, viram que ele tirou a roupa e mostrou que ele não tinha pênis. Certo? Mostrou que ele não tinha pênis. Então tá. Então, é verdade, é incrível, né? Mas ele teve coragem, né? Ele tem coragem, sim. Jesus Cristo, tu não tem ideia como ele tem coragem. É verdade, é verdade. Entendeu? Tudo bem, tudo bem. É verdade. Ele é um rapaz muito sábio e muito estrategista, gente. Muito estrategista. Certo? Então ele provou ali na vera que ele não tinha pênis. Amém? E ele tinha convertido 50 soldados romanos. Entendeu? Tudo bem. Passou-se o tempo. Aí eles resolveram humilhar Jesus Cristo. Todo maçom gosta, quando está com raiva, quando está com muito ódio, ele gosta de mostrar o pênis. Seja qual for a pessoa. Entendeu? Todo maçom, né?
ou mulher maçom, quando é bruxa, ela tem coragem de mostrar a vagina, entendeu? Para as pessoas. Ela tem coragem, tem muita coragem. Tá entendendo? Isso aconteceu com Jesus Cristo. Um bruxo maçom mostrou o pênis para ele. E uma bruxa, logo depois passou, uma bruxa mostrou o pênis para a vagina para ele. Entendeu? E ele dizia, poxa, não é preciso tu fazeres isso comigo, não faça isso. Tu podes ir pro Sinédrio, cara, cuidado, tu podes ir pro Sinédrio. Aí ele ficava com mais ódio. Jogaram água no rosto dele, entendeu? Tentaram dar tapa na cara dele, não conseguiram. Deus não deixava. Até que eles foram humilhando ele, desfazendo da pessoa dele, chamavam ele de ladrão, entendeu? Chamavam ele de porre, entendeu? Porre, tu é um porre, tu tá entendendo? Tu quer ser melhor que todo mundo, tu quer ser melhor que Deus, entendeu? Tu só quer te amostrar, no duro para Herodes, entendeu? Tá bem. Até que a última situação foi a última humilhação, a 10ª, quando ele fecharam a porta na cara dele, porque ele ia atrás de pessoas doentes para aceitar o Deus de Israel, né? E ele como o único salvador deles, tá entendendo? E eles não aceitavam, entendeu? Ele podia curar aquela pessoa. Até mesmo essa pessoa doente fechou a porta na cara de Jesus Cristo. Então, quando aconteceu isso, né, Jesus Cristo voltou para casa triste, muito triste. Então, o Deus de Israel falou, agora, filho, vou te mostrar a tua vitória, tá bom? E mostrou a lâmina do tempo, do futuro, e mostrou o quê? Mostrou uma multidão. Aí Jesus ficou alegre. Quando foi no outro dia, realmente, apareceram 2.000 pessoas, certo? E foram curadas 2.000 pessoas, certo? Lá no campo, né? Quem já estava com ele era Mateus, Pedro, Tiago, Lucas, certo? João, Marcos já estavam com ele, certo? Tudo bem. Então, ele pegou, né? Quando foi, passou o dia, no outro dia, certo? Apareceram mais pessoas, 6.000, uma base de 6.000 pessoas, certo? Jesus Cristo clamava para o céu, além dele tocar em cada pessoa, que é necessário tocar nas pessoas para curar, é necessário tocar, tá entendendo? Ele chamou os anjos do céu e os anjos iam curando, só que as pessoas não viam, mas a porta dos céus se abria um portal e vinha praticamente todos os anjos para curar aquela multidão ali, entendeu? Ninguém via os anjos, só Jesus Cristo e os apóstolos, entendeu? E foi passando o tempo, até que apareceu uma multidão de quase 10.000 pessoas, né? Quase indo para de 10.000 a 13.000 pessoas, 15.000, entendeu? Era muita gente, e muita gente foi curada. Então, os outros soldados romanos ficaram preocupados, porque naquela época podia ter um motim, né? Sendo que os soldados que se converteram a Cristo disseram para eles, não, se acalmem, que isso aí é do Criador do globo. Ele é filho do Criador do globo, do Criador da Itália, rapaz, do Criador de Roma. É verdade? Aí ele ficava assim, olhando para Jesus de longe, e pronto, realmente, já vinha mais outro para se converter, né? Que ele via um milagre na frente deles, entendeu? Tá legal. E fosse passando o tempo, até que o Deus de Israel chamou Jesus Cristo e disse, filho, chegou a hora da crucificação, tá bom? Tá bom. Então o que vai acontecer? Pegue, fale para os 50 soldados romanos para eles ficarem ausentes, né, da Galileia ou de lá de Nazaré, entendeu? E fale para os seus discípulos também ficarem ausentes de Nazaré, entendeu? Tá legal. Então eles se distanciaram para Cafarnaum, entendeu? Ele disse para eles ficarem distantes 3 dias, entendeu? Depois de 3 dias era para eles voltarem, que ele ia estar
voltando ao normal como ele é lá no céu, entendeu? Como o Deus Jesus Cristo. Tá legal. Passou-se o tempo. Eles se ausentaram. Aí o Deus de Israel falou para Jesus Cristo: filho, tu vai ficar invisível, né? Eu vou me transformar em ti e nós vamos lá na sinagoga porque eles querem vender a tua casa. Entendeu? Bom, existe uma maldição, né? E eu creio que isso é bíblico também, certo? Se uma pessoa tentar vender a casa de outra pessoa, ela é morta. E praticamente em 7 dias ou 3 dias essa pessoa é morta. E não consegue vender o imóvel não. Isso é proibido. Tá entendendo? O próprio Deus sai do trono dele para matar a pessoa. Ele mesmo me revelou isso. Tá bom? Tá legal? O nosso Deus de Israel se transforma no arcanjo Miguel também. Tá entendendo? Ele é o arcanjo Miguel. Isso que o Deus de Israel revelou para mim. Tá bom? Tá legal. Então tá. Então Jesus Cristo, né, ficou invisível. Este rapaz aqui do lado, Jesus Cristo, que já estava com 48 anos na época, entendeu? E não envelhecia, entendeu? Ele não usa barba, era um ser celestial, tá bom? Nenhum anjo usa barba, entendeu? Se usar barba é satânico, é satânico. Se você vê Jesus Cristo, aliás, Jesus Cristo não, um anjo, tudo bem, a Igreja Católica ela conseguiu fazer aquilo que é errado, que ela é uma seita da maçonaria, tá entendendo? Ela conseguiu colocar na mídia, em tudo quanto foi lugar, até no cinema, Jesus Cristo sempre de barba, mas eles ameaçam quem fizer um quadro de Jesus Cristo sem barba. Como criança, tudo bem, criança não usa barba, mas se fizer Jesus Cristo numa idade, vamos supor, de 20 anos, sem barba, é morte certa, a maçonaria vai matar. Por quê? Porque eles sabem como é Jesus Cristo. Principalmente os criadores, que só um deles está vivo. Bruxo, neto de Adão. Tá bom? Então tá. Então voltando à crucificação, né? O Deus de Israel se transformou em Jesus Cristo, né? E foi brigar com os sacerdotes, certo? Chegando lá, eles agrediram ele, certo? Caifás estava lá, Índia estava lá, os outros sacerdotes também agrediram ele, certo? E levaram para Herodes. Esse Herodes é o filho de outro Herodes, entendeu? Do primeiro Herodes, entendeu? Já esse é o segundo Herodes, entendeu? Então tá. Então Herodes pegou, né, e julgou, né, Jesus Cristo naquele momento, sendo que ele não viu culpa nele, né? Tudo bem. Mas só que ele reconheceu que era o filho do carpinteiro. Então, o bruxo, neto de Adão, Caifás, tomou a mente do filho de Herodes, entendeu? E Índia tomou os soldados também, entendeu? E ele pediu para levarem para Pilatos, entendeu? Chegando lá, eles tomaram a mente de Pilatos. Tá entendendo? Gente, foi uma coisa feia que eles fizeram. Tá entendendo? Tudo bem. Eu vou falar uma coisa antes, que eu tinha falado em outro vídeo, né? César, me perdoe que eu vou falar, tá bom? Se você quiser acreditar, acredita, mas se você é batizado com o Espírito Santo, tu vai saber que é verdade, né? Todo mundo fica calado, quem é batizado com o Espírito Santo, em relação a isso. Caladinho, não é verdade? Mas César, ele não era humano. Tá entendendo? Tudo bem. César ficou doente. Quem foi curar ele lá? Jesus Cristo. Deus abriu um portal de Nazaré até Roma. E Jesus Cristo curou César. Certo? Depois,
César teve que fugir, né? Porque eles descobriram que realmente ele não era humano, entendeu? Ele fugiu. Inventaram, a maçonaria inventou que Brutus tinha morto César. Tá entendendo? Essa é a verdadeira história. Mas quem vai falar isso para vocês são os anjos do Apocalipse que vão aparecer. O arcanjo Miguel também vai aparecer, conforme está escrito lá em Daniel 12, tá bom? Marque bem esse capítulo e esse livro, Daniel 12. Quem está lá vai confirmar isso que eu estou te falando. Eu não estou mentindo, tá entendendo? Nem tô porre, não sou doido de montar uma seita, tá entendendo? Não sou doido não, só estou batalhando contra a seita, rapaz. Já estou cansado de ver tanto mentiroso. Amém? Na internet é tanta mentira, estão misturando tudo, na verdade, tudo quanto é tipo de... O mocinho é o bandido é o mocinho, não é verdade? Todo mundo tem que baixar a cabeça para Donald Trump, não é verdade? Senão ele destrói tudo, boicota tudo, não é verdade? Mas, rapaz, tu é muito cara de pau, Tá bom, ainda tem gente que bate palma para esse homem que tem coragem de jogar uma bomba atômica em cima de muitas crianças. É que tu é muito cara de pau, cara. Se tu é um repórter, cara, e tu tem cara de pau de bater palma para um ser desse, égua, sinceramente, em vez de ele estar gastando dinheiro, né, com as crianças dele, com a população pobre dele, que ele não gosta de pobre, não, fica gastando com guerra, droga, cara. Acode tuas crianças, acode o povo pobre da tua terra, cara. Tá entendendo? Deixa o resto do globo em paz e deixa eles viverem a vida deles. Tu tá entendendo? Se o outro se mete lá com briga, deixa eles se brigarem lá, rapaz. Eles vão se resolver. Tu tá entendendo? Mas eu sei que tu gosta de dominar o globo e não vai conseguir. Tu ainda não dominou totalmente e não vai conseguir. Vai se cumprir a palavra de Deus. Amém? Tu e a Inglaterra, né, Estados Unidos? Tá bom. Então tá. O negócio é feio lá. O negócio é feio. A população fica refém lá. Deus te livre. Deus te livre. Mas a igreja de lá vai ser arrebatada em nome de Jesus. Tudo bem. Então tá. Voltando à crucificação. Então eles levaram Jesus Cristo. E Pilatos foi tomado na mente. Entendeu? Dominaram Pilatos. Quando eles estavam levando Jesus Cristo, o povo de Nazaré viu, entendeu? E foi muita briga lá, que pediram ajuda dos outros soldados romanos, tá entendendo? E foi muita briga. Os outros soldados romanos foram tomados por Índia, tá entendendo? Doido, entendeu? Ele sabe tomar exércitos, sabe? Usando o poder das trevas. É muito fácil. Só que ele ficava 24 horas com poder na cabeça dele, que ele diz mesmo assim, 24 horas. Isso faz com que o cara fique louco, entendeu? Mas já era para ele ter morrido há muito tempo, mas só que Deus segura a vida dele para ele não morrer, porque ele ia servir de exemplo, certo? Só que ele fez uma outra coisa que era deixar a mente dele invisível diante de Deus. Entendeu? Mas o Deus de Israel do futuro ajudou ele a encontrar o cérebro, entendeu? De Índia. Aí sim levou o farelo. Aí ele levou o farelo. Mas Deus viu que no futuro ele ia encontrar, então ele não ligou muito, entendeu? Que até o Deus de Israel do futuro ajudou ele, entendeu? Para antecipar algumas coisas. Mas ele não gosta de mexer no tempo, porque o tempo estava selado. Entendeu? Você se lembra do selo que está escrito na palavra de Deus em Apocalipse? Pois é, estava selado. Não podia mexer. Entendeu? Tá legal. Algumas coisas Deus mexeu, realmente tirou o selo em relação ao Apocalipse 8. Entendeu? Saraiva de fogo e sangue, que seria bomba atômica para tudo quanto é lado. Entendeu? Muita gente ia morrer, mas nem todo mundo. Entendeu? Aí ia aparecer Jesus Cristo com poder e glória no céu. Tudo bem.
Mas não é mais assim. Entendeu? Não vai ser mais assim. Deus mudou a história. E eu creio. Tá bom, gente? Ele me falou, ele próprio. Tá bom? Certo. Então, voltando para a crucificação. Aí foi muita briga, vendo Jesus Cristo, né? Lá, sendo, como é que se diz? Julgado na frente de Pilatos. Muita briga, muita briga, muita briga. Certo? E... Só um momento, tá? Só um momento. Irmãos, continuando, tá bom? Então tá. Então foi muita briga, né? No julgamento de Jesus Cristo, né? O Deus de Israel estava ali transformado em Jesus Cristo e Jesus Cristo estava invisível bem no lado dele. Amém? Então depois levaram ele lá para dentro, né? Deram a sentença dele, né? Deram chicotada nele, entendeu? Bateram nele, certo? Porém, o Deus de Israel ele não sente dor, entendeu? Ele estava tranquilo ali, né? Tudo bem. Depois levaram ele para uma cruz, né? Que era muito larga, na verdade, uma largura muito, mais de 20 centímetros, quase, praticamente 30 centímetros de largura, entendeu? A peça que era para ser colocada na cruz, né? Aliás, a peça da cruz. Então, como eles observaram, né? Até acharam estranho, porque Jesus Cristo, ele não era, como é que se diz, tão magro, entendeu? Também não era tão tora, não é verdade? Mas ele estava tora, entendeu? Então tá, mas Jesus Cristo não era magro, mas também não era tora, entendeu? Tudo bem, um corpo normal, né? Mas ele era forte sim, era um homem grande, de 2,20 metros de altura. Jesus Cristo, 2,20 metros. Já o Deus de Israel, né, ficou com uma base de uns 2,10 metros, 2,30 metros de altura. Então, eles perceberam uma diferença de altura, mas não ligaram, né? Tudo bem. E no corpo dele também. Aí ele conseguiu carregar a cruz, né? Que um homem realmente não consegue carregar, né? Um homem de 2,20 metros de altura, né, não conseguiria carregar aquela peça que era muito larga, entendeu? Tudo bem. Então ele saiu carregando, né, amarrado naquela cruz, e eles saíram dando chicotada nele, dando soco nele, tapa nele, pegavam na bunda dele, entendeu? Todo o tempo estavam pegando no bumbum dele, entendeu? Tá legal. Ficavam sacudindo as nádegas dele, né? Tudo bem. Então ele ia nu, carregando a peça, entendeu? Tiraram toda a roupa dele, ia nu. E Jesus Cristo no lado dele ia tentando ajudar a carregar a peça, invisível. E ele dizia: filho, sai de perto, porque senão os demônios que estão lá adiante vão te ver. Saia de perto, tá? Fica mais lá adiante, até eu te chamar. Tá legal. Aí foram levando, quando chegou lá perto, lá no Gólgota, né? Furaram a mão dele com um prego da grossura do meu dedo, assim, bem, não era tão grosso o prego, né? Era dessa fina, assim, da grossura do meu dedo. Dói, claro. Não furaram os pés dele, que ele não deixou, que Caifás queria que furasse os pés dele, ele não deixou, ele insistia junto com Índia. Por isso que a Igreja Católica, né, Apostólica Romana, aceita, ela como mostra a imagem de Jesus Cristo com o pé furado, entendeu? Mas os pés dele foram amarrados na cruz, amarrado, não foi quebrado as pernas dele, entendeu? Não recebeu nenhum golpe na costela, bem que queriam fazer isso também, e ele dominou a mente deles, para não furar a costela dele. Tá entendendo? Então tá. Então, o Deus de Israel naquele momento na cruz, né, falou para Jesus Cristo: filho, vai correndo lá para a sepultura, que eu vou fingir que eu vou morrer. Tá bom?
Aí vou fingir que vou morrer. Tá legal. Ele vai para lá e espera que o Deus Serafim Michel e o Deus Serafim Ismael estão lá te esperando, tá bom? Os teus filhos. Que o Deus Serafim Michel, ele é filho de Jesus Cristo adotivo, lá no céu. Entendeu? E Ismael é filho adotivo do Deus Serafim Michel. Tudo bem. Aí, Jesus Cristo foi para lá, e Michel já estava purificando a sepultura, porque Jesus Cristo ia ficar lá dentro, né? Junto com o Deus de Israel. Tudo bem. Aí o Deus de Israel fingiu morrer. Tudo bem. Nesse momento, Maria e José ficaram todo o tempo dentro da casa deles, conforme Jesus Cristo tinha falado para eles. Entendeu? Por quê? Porque a cena seria muito forte para eles verem. Entendeu? O Deus de Israel transformado em Jesus Cristo apanhando ali. Entendeu? Mas quando houvesse um toque na porta, de uma maneira que Jesus Cristo sabia como era, eles iam saber que era Jesus Cristo que tinha ressuscitado. Entendeu? Saindo da sepultura e tal, para enganar os demônios e os bruxos, netos de Adão. Entendeu? Tudo bem. Por que eu falo bruxos, netos de Adão? Porque a Bíblia ela foi alterada, certo? Tudo isso está falando lá no livro de Lutero. Está entendendo? No livro de Lutero, na Bíblia de Lutero, em alemão, está falando tudo isso que eu estou falando para vocês. Amém? E tem uma cópia lá na Biblioteca de Israel. Eles não ligam, né? Mas vão ligar sim. Eles vão ligar sim e vão mesmo. Tá bom? Legal? Então tá. Então, foi se passando o tempo, né? Tá, então José foi chamado para ir buscar o corpo, né, de Jesus Cristo, que estava morto lá, na cruz do Calvário, lá no Gólgota. E José foi para lá. Pedro já tinha voltado, e voltou antes, né? Antes, foi muito teimoso, entendeu? No meio do caminho ele voltou. Pedro era muito amigo de Jesus. E foi uma cena muito triste ver Pedro colocando o corpo do mestre dele morto em cima do carro. Aquela cena de que Pedro negou Jesus Cristo, sabe, muita mentira, né? A maçonaria gosta de criar histórias de negação. Todas as seitas deles, né? Adventista, Igreja Católica, Testemunha de Jeová, Budismo, Mormons, Candomblé, todo o tempo eles pensam em afastar das pessoas e isolá-las. Tá entendendo? Eles têm uma mania de rejeição de pessoas. Então criam várias histórias, certo? Tá legal. Então, Pedro e José colocaram no carro de boi e levaram o corpo de Jesus Cristo, certo? Que era o Deus de Israel ali naquele momento. Chegando lá, né? Maria estava limpando o corpo dele, chorando muito, junto com José. Eles sabiam que era o Deus de Israel naquele momento, entendeu? Então, quando ela foi olhar no rosto de Jesus Cristo, né, do Deus de Israel, estava lá transformado, ele começou a sorrir, fez assim para ela, ele tentou fazer assim, ele que estava com o braço amarrado, fez assim, rápido, tentando fazer assim com a mão para ela ficar calada. E ela começou a achar graça, só que ela não podia achar graça porque tinha outras pessoas junto com os apóstolos lá. Tá entendendo? Com o apóstolo Pedro lá também. Tudo bem. Aí ela chamou José foi lá com ela para ele olhar no rosto dele, olhou e ele fez a mesma coisa e José começou a achar graça e também ficou calado, ficou de costa para eles lá, tudo bem. Então ajeitaram o corpo dele e foram enterrar, né? Depois ele estando lá dentro, né, da sepultura, o Deus Jesus Cristo também lá, ele falou para Jesus Cristo: filho, nós vamos agora viajar no tempo para 3 dias, tá bom? Tu viaja nesse tempo, né? E o teu filho, Deus Serafim Michel, vai abrir a pedra, né? Vai tirar a pedra
da sepultura e tu vai sair já com o teu estado normal, tá bom? Tudo bem. Então tá. Aí o Deus Jesus Cristo entrou no portal do templo e viajou para 3 dias no futuro. E foi na direção da pedra e o Deus Serafim Michel abriu a pedra, aliás, a sepultura, afastou a pedra, junto com o Deus Serafim Ismael. Tinha 2 soldados realmente lá que saíram correndo. Então o Deus de Israel fez com que quando Jesus pisasse no chão, ocasionasse terremotos em Israel. Então Jesus Cristo deu 8 passos e nesses 8 passos houve 8 tremores, me perdoe, tá? A dicção aqui. Houve 8 tremores em Israel, né? Foi uma grande sacudida que teve lá. E Jesus Cristo foi na direção da casa de Maria e de José. E muitos vizinhos dele viram ele, né, brilhando parece uma lâmpada. Entendeu? E ele bateu na porta da maneira que ele sempre batia e eles já começaram a sorrir sabendo que era Jesus Cristo. E estavam lá os apóstolos esperando ele, que voltaram depois de 3 dias realmente. Depois apareceram os soldados, né, romanos, que eram amigos dele. Mas os apóstolos estavam todos lá, e pularam muito de alegria, muito de alegria, pularam ao redor da mesa lá, que a cozinha era muito larga, e eles alegre, porque Jesus Cristo era um vencedor ali naquele momento, né, mostrando que enganou os demônios e enganou os bruxos netos de Adão, certo? Jesus Cristo, ele é imortal, porém Deus não gosta que os deuses e nenhum ser celestial, certo? E nós humanos somos seres celestiais também. Nós vivemos aqui no universo, o nosso planeta está no universo, nós somos seres celestiais também. Isso que o Deus de Israel revelou para mim, tá bom? Então tá. Então, o Deus Jesus Cristo, ele é imortal. Entendeu? Uma vez ele fez um teste, mostrou para os anjos que eles eram imortais. Na época de 1911, entendeu? Ele pegou uma metralhadora, certo? Aliás, pediu para o Espírito Santo pegar uma metralhadora. Jesus Cristo tirou a camisa e o Espírito Santo deu vários tiros no peito de Jesus Cristo, entendeu? Sendo que ele sentiu dor, mas ele não aguentou, o mundo mandou logo parar, né? Mas sentiu dor, entendeu? Aí ele parou de dar os tiros e ficou só a dor. Aí o Deus de Israel veio, foi e tocou nele e sumiu a dor, entendeu? Então isso mostrou para os deuses do céu que eles são imortais. Eles sentem dor, mas eles são imortais. Tá entendendo? Assim também nós, humanos, seremos imortais iguais a Jesus Cristo. Tá entendendo? Não com a mesma virtude, não vão misturar as coisas. Ele tem as virtudes dele. Ele foi feito para nos governar. Entendeu? Ele é um Deus, ele é um Filho Deus. Assim como o Espírito Santo é um Filho Deus. Tá entendendo? Tudo bem? Legal? Tá legal. Então tá. Então, logo após a crucificação, né, Jesus Cristo ressuscitou, né? Eles enganaram os bruxos netos de Adão e enganaram também os demônios. Entendeu? Tudo bem. Passou-se o tempo, né? O Deus de Israel falou com Jesus Cristo para ele selecionar as pessoas para vir embora para o céu. Tá entendendo? O máximo que Jesus ficou foi 2 semanas só 2 semanas. Por quê? Porque essas pessoas foram testemunhas de vários milagres e eram muito próximas a Jesus Cristo, certo? Então Jesus Cristo levou Maria, José, os parentes dele, entendeu? Que moravam em Cafarnaum, que eram os parentes de Maria, entendeu? Os 50 soldados
foram também para o céu, junto com as suas famílias, tá entendendo? Foram arrebatados. Os apóstolos também mentiram na mídia, dizendo que os apóstolos todos foram assassinados. É uma grande mentira, porque senão não se cumpre a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, que disse o quê? Hein? Disse o quê? Que aquele que crê em mim terá vida e vida em abundância, tá bom? Então quem ficou? Eles foram embora, Deus abriu um portal, eles passaram no portal, e quando passaram por lá, foi uma base de 500 pessoas indo embora com Jesus Cristo, certo? Então ficou Pedro, né, para terminar a missão dele, e João, entendeu? João ficou, e tudo bem, para ele escrever, no caso, o livro de Apocalipse, que depois Jesus Cristo ia revelar para ele, a mando do Deus de Israel, tá bom? E do Deus Espírito Santo, amém? Então tá, então ele revelou para ele lá, aliás, eles ficaram os dois, e depois foram arrebatados, entendeu? Pedro e João, tá bom? Perdão. Outra situação em que outro que foi arrebatado foi Paulo. Paulo, ele viu ele sendo, como é que se diz? Antes disso, Matias não foi, tá bom? Infelizmente, Matias errou. Jesus Cristo falou, Matias, não vai atrás da mulher daquele judeu, tá bom? Ela é casada. Ele insistiu em ir, e os fariseus pegaram ele e mataram ele. Só que mataram uma cópia de Matias. Matias viu o corpo dele ser morto, e o Deus de Israel jogou ele no inferno para castigo. Lá ele se arrependeu dos pecados dele, certo? E pediu misericórdia para Jesus Cristo e o Espírito Santo. E Jesus Cristo tirou ele de lá, certo? E colocou ele diante do Pai, Deus e Espírito Santo. Entendeu? Um serafim de cabelo azul, pardo da minha cor, muito belo. Tem lá no meu Pinterest, tá bom? Contador Davi. Tá lá o Deus e Espírito Santo, um rapaz muito belo de olhos azuis e cabelo azul, tá bom? O cabelo dele é azul devido à virtude dele, entendeu? Legal, né? Então tá. Então João Batista também, Deus fez uma cópia de João Batista, ele viu ele ser morto, mas ele foi arrebatado para o céu junto com Isabel, entendeu? A prima de Maria. Eles sumiram do local lá, entendeu? Isabel com os parentes e tal, mas eles foram arrebatados para não serem perseguidos pelos bruxos netos de Adão, que conseguiam encontrar qualquer pessoa no globo, tá entendendo? E mandavam um demônio atormentar, entendeu? Tá legal. Então, houve a situação de Paulo, certo? Que foi a mando de Jesus Cristo lá para Roma, certo? Já estava batizado com o Espírito Santo. Então ele viu a cópia dele ser feita, né? O carrasco cortou a cabeça dele, certo? E o anjo levou ele até a mulher dele, a família dele, e eles foram arrebatados, que a mulher dele se converteu também a Jesus Cristo. Entendeu? Essa é a história, segundo o Deus de Israel revelou para mim em jejum e oração. Tá bom? Lá dentro da minha casa, lá no bairro da Cabanagem. Agora eu estou aqui na casa de meu pai, porque meu pai está um pouquinho adoentado, mas eu creio que Deus vai fazer um grande milagre aqui, que os bruxos de Satanás vão tomar um susto. Vão tomar um grande susto, um susto mesmo, legal. Legal. Não tem dessa não. Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo cura, amém? Não tem dessa não, cara. Daqui a pouco a gente vai ver, vamos tomar um susto dele curado, tá bom? Eles não aceitam, não. A maçonaria não aceita ninguém ser curado de câncer. Não, a maçonaria não aceita. Só se tu fizer a brutidade da quimioterapia, entendeu? Aquilo ali é praticamente satânico. Por quê? É um procedimento praticamente de uma execução. Porque a radiação, entendeu? Né? Existe a radioterapia e a quimioterapia.
ela vai sendo agressiva para o corpo, ao ponto de acabando com os glóbulos sanguíneos, entendeu? Eles dizem que acaba totalmente com o câncer, né? Sendo que o câncer não tem cura. Ah, mas teve gente que foi curado. Não, existe o poder das trevas, que o pessoal fica em oculto e a maçonaria cura. Tá entendendo? É com o poder de Satanás, né? Satanás, assim que eles falam. Mas fica calado para dizer que foi curado pela quimioterapia. Tá bom? Eu não acredito, tá bom? Eu não acredito. Mas brevemente eu vou provar isso pro Globo, tá bom? Legal, né? Eu gosto de mostrar provas, eu mostro provas. Eu sei mostrar prova de diagnóstico, tá bom? Eu sei mostrar provas, certo? Que um câncer não tem cura, mas Jesus Cristo cura, entendeu? Mas o Deus de Israel não gosta de teste, ele não gosta, porque sabe que Satanás pode fingir, entendeu? Pode, assim como fizeram com Jesus, que um homem foi fingir estar doente, a maçonaria mandou, e quando chegou lá foi pior, que ele morreu. Jesus disse: tu não está doente, meu amigo, tu está fingindo. Não, se acalme, eu estou doente. Foi embora para casa, papum. O arcanjo Miguel desceu e abateu ele. Porque tu não tem pena de ninguém. Tu é frio, parece um não sei o quê. Entendeu? Assim mesmo é as pessoas que estão sabendo que a pessoa está curada e é frio para passar quimioterapia e radioterapia. Me perdoe, tá? Esse aqui é meu desabafo, tá bom? A maçonaria não deixa ninguém se expressar que foi curada por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Não deixa. Eu duvido, meu amigo. Se tu disseres, eles vão te perseguir para te matar. Entendeu? É a ordem entre os bruxos. Entendeu? Por isso que é bom ser batizado com o Espírito Santo, para se defender deles. Entendeu? Então tá. Então para você, cristão, né? Existe essa mensagem. Tenha cuidado, tá bom? Se batize com o Espírito Santo. Entendeu? Quem é batizado com o Espírito Santo, eu tenho certeza que não morre de câncer, não. Tá bom assim? Eu não tô mentindo. Tá bom assim? Tá legal. Agora, se quiserem me prender, vai me prender. Cara, droga, vou só me alimentar lá na cadeia, não é verdade? Posso fazer nada. Eu falei a verdade. Não é verdade? Tá bom. Então tá. Gente, quem fala a verdade vai preso, sabia? Tá legal. Então tá. Então existe uma situação, né, em que quem me conhece já sabe que eu curei pessoas de câncer, viu? Orei numa pessoa, ela foi curada. Tá entendendo? Quem me conhece sabe. Mas fico até proibido de comentar. E eu queria saber quem era, até que eu descobri, era a maçonaria. Tá entendendo? Deus te livre. Mas eu vou derrotar eles com muita oração e já está acontecendo. Entendeu? Muita oração e jejum. Muita oração, eles estão... Está caindo a maçonaria, a pirâmide está se derrubando, blá, blá, está caindo. Amém? Então tá. Então, Paulo foi o último, né, voltando ao assunto, a ser arrebatado. Amém? Tudo bem, né? Legal. Então tá. Então, essa é a história, né, do Deus de Israel, né, para a verdadeira igreja de Cristo, né? Cuidado com a mentira que existe no mundo. O Deus de Israel, no início, criou, né, a Bíblia de Lutero, né, e espalhou a verdade. Só que muitas Bíblias foram queimadas na época da Santa Inquisição, né? Não, foi na época do nazismo, mas porém ela foi alterada na época da Santa Inquisição. Tá entendendo? Então Deus abençoou as duas Bíblias, as duas versões. Só que eles odeiam que leiam esta Bíblia de Lutero. O Deus de Israel uma vez me usou dizendo que existia 2 exemplares, mas depois ele disse: filho, eu menti para os bruxos netos de Adão. Entendeu? Por quê? Porque eles não podem saber quantos exemplares existe no globo da Bíblia de Lutero. Tá entendendo? E ela tem verdadeiramente
entendeu? O livro de Gênesis, né? O Pentateuco, né? Ela tem os versículos corretos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, as cartas de Paulo, entendeu? E é isso aí. Então tá. Então existe essa situação, né, em que o Deus de Israel vem falar para os servos do Senhor, para a verdadeira igreja de Cristo, que ele não é louco de mandar o filho dele para a cruz do Calvário. Entendeu? Ele mesmo foi para a cruz porque ele não sente dor. O Deus de Israel não sente dor. Então ele foi por Jesus Cristo. Tá entendendo? Não é bom para ele ver os filhos dele sofrer. Nenhum anjo foi ferido, nem Jesus Cristo foi ferido lutando com demônios. Jesus Cristo já enfrentou muitos demônios, mais de 1000 demônios. Ele já derrubou, entendeu? O Deus Espírito Santo também lutando de espada para livrar Israel, para livrar outros lugares no globo contra demônios, entendeu? Mas nenhum deles foi ferido, porque o Deus de Israel toma eles, entendeu? E não deixa a espada ferir eles, a espada dos demônios. Apesar que quando os demônios, eles são muito velozes, eles são mais rápidos que um anjo, sim, né? Eles são pensamentos materializados. Os anjos, os demônios não são anjos caídos. Tá entendendo? Isso é uma outra história que está lá na minha playlist, na minha playlist lá do YouTube. Pode digitar assim, Missão da Vida Jesus Costa. Tá lá, tá bom? Quem são os demônios? Eles não são anjos, tá bom? Tá lá na Bíblia de Lutero, tá bom? Certo. Então os anjos lutavam como? O Deus de Israel tomava eles e eles ficavam muito mais velozes do que qualquer demônio. Aí sim ele ganhava. Rapaz, tu é doido. Jesus Cristo ficava muito veloz, mas muito veloz mesmo. O Espírito Santo é mais rápido que esse pensamento, entendeu? E Jesus Cristo também e os outros anjos, entendeu? Ficaram muito velozes com o Deus de Israel tomando eles, tá bom? Houve uma situação que realmente apareceu um que era muito enjoado, que era Beelzebul, entendeu? O anjo tentava derrubar ele e ele insistia, entendeu? Ele era muito forte, ele tinha 20 metros de altura, Beelzebul. Então, o Deus de Israel se transformou no arcanjo Miguel e pediu para o anjo voltar. Volta, anjo, volta, deixa que eu vou lá. Tá bom? O anjo ele é mais baixo do que um querubim, mais baixo do que um serafim e mais baixo que um arcanjo. Mas eles são bons na espada, rapaz. Não tem dessa não. Entendeu? Então tá. E são sempre vitoriosos, sim. Deus te livre. Então Deus já mandou o anjo voltar. Volta que ele está muito resistente. Tu está golpeando ele e está conseguindo se livrar. Deixa que eu vou aí. Aí foi lá. Entendeu? Aí o Beelzebul viu o arcanjo Miguel e começou a humilhar ele. Entendeu? Tentando humilhar. Tu vieste aqui, arcanjo Miguel. Eu estava esperando muito tempo. Tu vim e tal. E falou um monte de coisa. Entendeu? Tudo bem, tudo bem. Aí ele disse, arcanjo Miguel, né? Ele disse, eu tô sabendo que tu gosta de mulher, cara. Tô sabendo que tu tem uma esposa, cara. Tu gosta de mulher, né? Não, ele não falou que esposa. Ele falou, eu tô sabendo que tu gosta de mulher. Tu já tem esposa. Eu disse, bom, no futuro quem sabe? No futuro quem sabe? Aí ele disse, tá legal, arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, né? Eu tenho uma palavra feia que ele falou, entendeu? Não vou falar agora, mas ele falou uma palavra feia lá, entendeu? Tá legal. Então o arcanjo Miguel disse, então agora mesmo que eu vou te derrotar. E foram para a briga, entendeu? E o arcanjo Miguel venceu golpeando Beelzebul. Beelzebul é muito parecido com aquele ser do Senhor dos Anéis que luta tem um bruxo, né, chamado Gandalf, né? Então aquele ser lá que parece o diabo assim, né, com um chifrão pegando fogo, aquele ali é igualzinho o Beelzebul. Entendeu?
ele estava muito atormentando Israel, né? Naquele tempo, e estava jogando todo o tempo os filisteus contra Israel, entendeu? Enchendo o saco de Israel, entendeu? Então Beelzebul foi abatido pelo arcanjo Miguel, tá bom? Então tá, então os anjos nunca foram golpeados, né, por nenhum demônio, graças a Deus, Deus sempre livrou todos os seres celestiais de não serem mortos, não serem golpeados, entendeu? Então existem situações na vida que a gente pensa assim, Deus nem liga para mim, né? Deus vê muita morte no mundo, mas mal sabe o que tem por trás daquela morte. Deus está por trás, sim, entendeu? Principalmente de crianças. Deus fez a cópia de muitas crianças e as pessoas pensam que é a criança verdadeira que morreu ali, entendeu? Ou a criança que está com câncer ali, ela é a criança verdadeira e não é. Ele já levou para o céu, viva, tá entendendo? Já levou viva. E muitos cristãos, sem pecado, já foram para o céu, sim, entendeu? Tudo bem, mas é bom que o cristão busque o batismo com o Espírito Santo, é obrigatório, tá bom, gente? Assim como Pedro falou, lá em Atos 2:38, né, fala que o quê? Que o batismo com o Espírito Santo é obrigatório, senão o bruxo, filho do anticristo, ele te vence, ele te leva para o pecado, tu não vai resistir, rapaz. Ele vai conseguir encontrar uma brecha no teu pecado. A hora que ele encontrar uma brecha, já era, meu amigo, já era. Entendeu? Às vezes ele finge até fazer uma ilusão, fingindo dar um beijo no rosto da tua mulher ou na boca da tua mulher, para te aborrecer e ter ira. E começar a querer ofender uma pessoa, entendeu? E sair do sério. Tá entendendo? Existe isso, meu Deus do céu. Eles inventam muitas histórias na mente, dizendo que a mulher tá te traindo, entendeu? Eu já fui feito já tive esse ataque em mim, que ficava mostrando um ar de traição, mas não existia nada, e eu já começava a rir, entendeu? E eu começava a ficar em jejum e oração. Por quê? Porque eu já sabia que era um ataque de demônios, entendeu? É um ataque de demônios. Por isso que tem homens, às vezes, que querem esfaquear a mulher, entendeu? E a mulher é inocente, entendeu? São demônios que tocam na tua cabeça e te dizendo uma mentira. Tá entendendo? Você tem que ter autocontrole. Amém? Nunca se deve matar ninguém, gente. Deus me livre. Injustamente, não faça isso. Agora, para livrar uma criança, realmente tem que agir, né? Ou para se defender de um malfeitor. Amém? Eu já uma vez me defendi, que um homem tentou dar-lhe com teçado no meu pescoço. Entendeu? E eu matei ele com um tapa. Deus me tomou e eu matei ele com um tapa. Entendeu? Muitos meus amigos, meus vizinhos da época sabem. Eu estava com 16 anos. Entendeu? Eu saí para comprar o meu jantar, que a mamãe falou, disse: meu filho, hoje não tem janta para ti, tá bom? Toma R$10 e vai comprar tua comida, tá bom? Sim, senhora. Abri o portão, saí quando vi o cara, 4, armado de teçado, revólver e faca. Falaram: é esse Satanás aí, mata ele. Eu corri na direção, coloquei meu R$10 no meu bolso e corri na direção, se eu vou morrer agora. E corri na direção deles. E foi tapa para tudo quanto é lado, soco, tapa, bicuda. E o maior apanhou mais. Tinha um cara muito grande, mais de 2 metros de altura, né? E eu tenho 1,62 m. Ele apanhou mais, entendeu? Eu dei um tapa nele que ele voou, que ele quebrou a cerca da vizinha ali, que o papai teve que consertar, né? Tivemos um prejuízo. Mas o corpo dele quebrou o cercado da vizinha, que estava novinho. Tá legal. E esse homem tentou me dar com um terçado bem aqui. Quando ele tentou me dar, eu me esquivei assim, eu dei
assim com os 2 dedos no queixo dele, que ele voou e morreu. Eu soube que esse homem morreu em 2025. Agora que eu soube que este homem morreu. Entendeu? Eu não sabia que tinha morrido. Agora que eu soube. Entendeu? E os outros 2 apanharam também. O outro tentou meter a faca em mim, não conseguiu. Mandei tapa nele. E o outro também tapa, até não querer mais. Entendeu? E saíram gritando, pedindo misericórdia. Nunca mais vieram para cá atormentar os vizinhos. Eles estavam ameaçando vizinhos aqui de morte. Entendeu? Deus te livre, Deus te livre. Existe muito bruxo. A maçonaria, ela é covarde, muito covarde, fora do comum. Entendeu? Quando ela não consegue te matar com armas, ela vai atrás de matar tua família e não conseguiram matar ninguém, graças a Deus. Entendeu? Todos eles, né, amam a Deus, não têm coragem de matar pessoas e amam o Deus Espírito Santo. E são protegidos pelo Deus Espírito Santo. Tá bom? E é isso aí. Desde já eu agradeço a todos que viram, né, este vídeo, tá bom? Me perdoe alguma coisa, certo? Mas o Deus de Israel, novamente ele diz, não sou louco de enviar um filho meu, um dos deuses anjos, para ir para a cruz, tá bom? Não é necessário isso. Jesus Cristo não era um suicida, tá bom? Mas a ele pertence toda a honra e toda a glória, junto com o Deus Espírito Santo. Também a ele toda a honra e toda a glória. Tá bom? Até mais, irmãos. A paz do Senhor. Fique com o Senhor Deus Jesus Cristo, com o Deus Espírito Santo e com o Deus de Israel. Aquele que viu esse vídeo até o fim, eu desejo muita felicidade, prosperidade, cura, libertação, e eu creio que você vai ter sucesso eterno junto comigo e junto também com muitos cristãos verdadeiros batizados com o Espírito Santo. Tá bom? Até mais, irmãos.